O convite chegou em uma terça-feira de março. Papel cartão creme com relevo dourado, que provavelmente custou mais por peça do que gasta em mantimentos em uma semana. Senhor e senhora Rafael Martins pedem a honra de sua presença. Tive que ler 2 vezes antes de perceber que meu filho ia se casar e que eu estava sendo informada, não consultada. Sem telefonema, sem visita, apenas um convite pelo correio, como se eu fosse uma parente distante que eles se sentiram obrigados a incluir. Coloquei-o no balcão da minha cozinha, ao lado da pilha de avisos de vencimento, e fiquei olhando para ele por um longo tempo. Rafael tinha 28 anos, agora bem-sucedido em seu trabalho na área de tecnologia. Morava em um apartamento no bairro Vila Madalena, que custava mais de aluguel mensal do que eu ganhava em 6 meses no escritório de seguros. Ele estava com Bruna há 3 anos, e eu a encontrei exatamente 2 vezes. Ambas as vezes foram encontros breves e estranhos, em que ela olhava para o meu pequeno apartamento e minhas roupas de loja de desconto com aquele tipo de desgosto educado que as pessoas ricas aperfeiçoam. O casamento foi marcado para 15 de junho, um sábado, no clube de campo onde a família de Bruna era sócia e onde eu tinha certeza de que me destacaria como uma mancha de grama em linho branco. Liguei para Rafael naquela noite. Oi, mãe. A voz dele tinha aquela qualidade distraída que sempre carregava quando falava comigo, como se estivesse simultaneamente verificando e-mails ou navegando no celular. Você recebeu o convite? Recebi. Parabéns, querido. A Bruna parece adorável. Pausa. Sim, ela é. Ouça, sobre o casamento. Estou tão feliz por vocês dois. Quando seria um bom momento para ajudar com o planejamento? Sei que essas coisas podem ser caras e eu tenho economizado. Mãe, para. A voz dele estava afiada. Não precisamos de ajuda. Os pais da Bruna estão cuidando de tudo. Tá tudo resolvido. Não tô falando de dinheiro, Rafael. Tô falando sobre estar envolvida. Mãe e filho dançando, ajudando a escolher flores, degustação de bolo. Já fizemos tudo isso. Olha, só aparece no dia, ok? Vista algo legal, mas não muito, você sabe, conservador. A família da Bruna é bem tradicional. Algo legal, mas não muito. Eu entendi perfeitamente. Claro, eu disse, minha voz firme, apesar da dor familiar se espalhando pelo meu peito. Não gostaria de envergonhar ninguém. Não é sobre envergonhar. Deixa pra lá. Eu tenho que ir. A Bruna tá fazendo jantar. A linha caiu. E eu me sentei no meu apartamento silencioso, olhando para o convite no canto. Em letras pequenas dizia, preto, gravata opcional. Eu nunca tive nada que pudesse passar por black tie. Meu único vestido decente era azul marinho, comprado há 5 anos para a formatura da faculdade do Rafael. Nos próximos 3 meses, economizei cada centavo que pude. Pulei refeições, fui andando para o trabalho em vez de pegar o ônibus, cancelei minha assinatura de TV a cabo. Em maio, eu tinha o suficiente para comprar um vestido que não humilhasse meu filho no dia do casamento. Verde esmeralda escuro, simples, mas elegante, de uma loja de departamento que era vários degraus acima dos meus achados habituais de brechó. Até gastei em sapatos novos e tive meu cabelo grisalho profissionalmente estilizado pela primeira vez em anos. Eu queria parecer que pertencia, como se eu fosse digna de ser a mãe do Rafael. Na manhã do casamento, eu estava em frente ao espelho do meu banheiro e mal me reconheci. A mulher que me encarava parecia polida, digna. Por um momento me permiti imaginar o rosto do Rafael quando me visse. Talvez um lampejo de orgulho, um momento em que ele me apresentasse aos seus novos sogros, sem aquela sutileza que eu havia aprendido a reconhecer. O clube de campo ficava em um terreno perfeitamente cuidado que se estendia até um pequeno lago. Carros de luxo ladeavam a entrada circular, BMWs, Mercedes, até alguns Teslas. Meu Honda Civic de 15 anos, recém-lavado, mas ainda obviamente antigo, parecia ter entrado no CEP errado. Dentro, o saguão gilhava em mármore e cristal. Os convidados se misturavam em grupos, suas risadas ecoando nos tetos altos.
As mulheres usavam vestidos de marca e joias que refletiam a luz a cada movimento. Os homens tinham aquela confiança relaxada de quem nunca precisou checar o saldo bancário antes de fazer uma compra. Avistei Rafael perto da escada principal, resplandecente em seu smoking preto. Seu cabelo escuro, perfeitamente penteado. Ele ria de algo que o pai da Bruna estava dizendo, olhando para trás em diversão genuína. Bruna estava ao lado dele em um vestido de noiva que provavelmente custava mais do que meu salário anual. Resplandecentes e perfeitos, pareciam pertencer a uma capa de revista. Caminhei sobre meus sapatos novos batendo contra o chão de mármore ao me aproximar. O olhar dele encontrou o meu e por apenas um momento o sorriso dele vacilou, não com reconhecimento ou calor, mas com algo que parecia perturbadoramente com resignação. "Mãe", ele disse, a voz dele cuidadosamente neutra. Você tá tão bonito", eu disse estendendo a mão para ajeitar sua gravata borboleta, um gesto que eu já tinha feito 1000 vezes quando ele era mais jovem. Mas agora ele deu um passo para trás, só o suficiente para quebrar o contato. "Obrigado. Você tá bonita." A pausa antes de bonita durou tempo suficiente para ferir. O pai da Bruna, um homem distinto, com cabelos grisalhos e bronzeado intenso, estendeu a mão e disse: "Você deve ser a mãe do Rafael, Carlos Whittaker." "Cláudia Martins", eu respondi, apertando a mão dele. "Parabéns por ganhar um genro tão maravilhoso." Seu sorriso era educado, mas distante. O Rafael nos contou que você trabalha com seguros. Faço principalmente entrada de dados. Eu aprendi a não exagerar minha modesta posição. Mas hoje sou apenas a orgulhosa mãe do noivo. Carlos assentiu e imediatamente voltou sua atenção para o Rafael, contando uma história sobre o campo de golfe na casa de férias dele em Ilhabela. Fiquei ali por mais um momento, invisível novamente, antes de me afastar silenciosamente. A cerimônia foi linda. Os olhos do Rafael nunca deixaram a Bruna enquanto ela caminhava pelo corredor, e quando trocaram os votos, havia um amor na voz dele que me lembrou dos tempos em que ele era pequeno e me contava sobre seu dia na escola. Mas aqueles momentos pareciam pertencer ao filho de outra pessoa, à vida de outra pessoa. Sentei-me na terceira fileira, atrás da família extensa da Bruna e dos amigos de faculdade do Rafael. Ninguém me reservou um lugar na primeira fileira. Ninguém pareceu notar que eu estava lá. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dirigiam ao salão da recepção, fiquei na capela, ajeitando meu vestido e tentando me preparar para o que viria a seguir. A recepção seria mais difícil, mais tempo para me sentir deslocada, mais oportunidades para pequenas humilhações. Mas eu era a mãe do Rafael. Este era o dia do casamento dele. Eu suportaria o que viesse, porque é isso que as mães fazem. Eu não fazia ideia de que, em poucas horas, descobriria que há limites para o que até mesmo o amor de uma mãe pode suportar. O salão de recepção era uma visão de elegância discreta. Lençóis brancos, cristais, mesas centrais que pareciam ter sido arranjadas por floristas que cobravam mais por hora do que eu ganhava em um dia. Mesas redondas para 8 pessoas pontilhavam a sala, cada uma um cuidadoso ecossistema de hierarquia social. Eu encontrei meu cartão de visita na mesa 7, escondido no canto de trás, perto das portas da cozinha. Os outros assentos estavam ocupados pelo que pareciam ser parentes distantes da Bruna, uma tia idosa com um aparelho auditivo, um casal que parecia desconfortável em suas roupas formais e várias cadeiras vazias, que sugeriam que até mesmo os convidados mais seletos não se deram ao trabalho de aparecer na mesa. À minha frente, diretamente em frente à mesa principal, onde Rafael e Bruna se sentariam, estavam os Whittaker e seus amigos mais próximos da família. A mesa 2 continha os amigos de faculdade do Rafael e suas esposas. A mesa 3 era ocupada pelas irmãs da Irmandade da Bruna. Eu assisti à coreografia cuidadosa de riqueza e conexão, entendendo exatamente onde eu estava no novo mundo do meu filho. "Com licença, você é a mãe do Rafael?"
A voz pertencia a uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos gentis e um sorriso de desculpas. Eu sou Marta, tia-avó da Bruna. Eu esperava sentar com alguém que conhecesse o noivo, Cláudia, respondi, grata por qualquer rosto amigável. Por favor, junte-se a mim, disse ela enquanto nos acomodamos. Marta se inclinou mais perto. Entre você e eu me sinto um pouco deslocada aqui. Tudo isso, ela gesticulou para a opulência ao nosso redor, é lindo, mas não é exatamente a minha praia. É o dia especial do Rafael, eu disse automaticamente. É isso que importa. O coquetel se estendeu e eu observei meu filho trabalhar no salão como um político. Ele foi de mesa em mesa, apertando mãos, compartilhando risadas, bancando o noivo perfeito. Mas conforme os minutos passavam, notei algo que fez meu peito apertar. Ele visitou todas as mesas, exceto a minha. Eu disse a mim mesma que ele estava guardando o melhor para o final. Eu disse a mim mesma que ele estava ocupado. Eu disse a mim mesma qualquer coisa que impedisse a crescente sensação de vazio no meu estômago de se expandir. Quando o jantar finalmente foi servido, os funcionários se moveram com eficiência prática, entregando os pratos primeiro à mesa principal e depois abrindo caminho pelas mesas hierárquicas de 1 a 6. Eles receberam suas refeições quando chegaram à nossa mesa. A cozinha estava claramente atrasada. Marta recebeu seu prato morno, mas apresentável. A tia idosa pegou o dela em seguida, depois o casal desconfortável e então eles saíram correndo. Sinto muito, disse o garçom, parecendo genuinamente envergonhado. Houve um mal-entendido na cozinha, suas refeições serão servidas em alguns minutos. 20 minutos se passaram, depois 30. Ao nosso redor, os outros convidados terminaram de comer e passaram a brindar e fazer discursos. Eu sentei-me com o meu lugar vazio, impondo meu estômago a roncar baixinho, observando meu filho rir das brincadeiras do seu novo sogro. Finalmente, um garçom diferente apareceu com um prato. O salmão estava frio, os aspargos murchos, as batatas enfesadas com uma película de gordura resfriante. Parecia o tipo de mel ácido que você encontraria sob uma lâmpada de aquecimento em um buffet barato. Restos de cozinha. É imperdoável, sussurrei a Marta, com simpatia, mas sorri e peguei meu garfo. Está tudo bem, eu estou feliz de estar aqui. A verdade é que eu estava acostumada com sobras, acostumada a ser a última, acostumada a me contentar com o que sobrava depois que todo mundo já tinha pegado sua parte. Essa era já só mais uma variação de um tema familiar. Eu estava na metade do meu salmão frio quando ouvi a voz do Rafael ecoando pela sala enquanto ele se levantava para fazer o seu discurso de agradecimento. Mas antes de se dirigir à multidão, ele estava falando com Bruna, sua voz bastante alta para as mesas próximas ouvirem. Você viu? Eles finalmente trouxeram a comida da minha mãe. Ele gesticulou em direção à minha mesa com um sorriso que parecia cruel na iluminação suave. Bruna riu, um som tilintante, como o vidro quebrado. Várias pessoas na mesa principal se juntaram a ela, seguindo seu exemplo. O som ondulou para fora, quando os amigos de faculdade do Rafael entenderam a brincadeira e suas esposas cobriram as bocas para esconder as risadas. Coloquei meu garfo cuidadosamente, minhas mãos firmes, apesar do terremoto acontecendo dentro do meu peito. Marta parecia horrorizada. Ele tá bem, eu disse de novo, mas as palavras pareciam cinzas na minha boca. Rafael continuou seu discurso, agradecendo aos Martins por recebê-lo em sua família, agradecendo aos amigos pelo apoio, agradecendo a Bruna por fazer dele o homem mais sortudo do mundo. Ele agradeceu aos fornecedores, aos músicos, até mesmo aos floristas. Nunca me mencionou. Quando terminou, os aplausos foram estrondosos, copos tilintaram, pessoas enxugaram lágrimas dos olhos, e Rafael se inclinou para beijar sua noiva como se tivesse feito o discurso mais sincero já feito. Sentei-me no meu canto, cercada por comida fria e pela lembrança ecoante da risada do meu filho às minhas custas. E senti algo dentro de mim se quebrar completamente em dois. Não se estilhaçar, isso teria sido mais confuso, mais dramático. Foi precisamente cirúrgico. O rompimento final de qualquer conexão que eu estivesse tentando desesperadamente manter.
A dança começou após o jantar. Rafael e Bruna deslizaram pela pista em sua primeira dança, parecendo algo saído de um conto de fadas. Em seguida veio a dança com o pai. Carlos Whittaker girando Bruna com graça praticada. A mãe de Bruna balançava sentimentalmente com Rafael. Esperei que Rafael me encontrasse para nossa dança. Imaginei esse momento por meses. Até pratiquei alguns passos na minha sala de estar enquanto uma música antiga tocava no meu celular. Mas, conforme a noite avançava e outros membros da família se juntavam à dança, ficou claro que nenhum convite viria. Rafael estava muito ocupado, muito importante, muito envolvido em sua nova vida para se lembrar da mulher que o criou sozinha, depois que o pai dele o deixou quando ele tinha 7 anos. A mulher que trabalhou em turnos dobrados para pagar seu equipamento de beisebol, que o ajudava com a lição de casa de álgebra na mesa da cozinha todas as noites, que o levou para a faculdade em seu carro caindo aos pedaços e chorou no estacionamento depois de se despedir. Marta tocou meu braço gentilmente. "Você tá bem, querida?" Olhei ao redor do salão, para as risadas em comemoração, para meu filho girando na pista com sua belíssima esposa, para a vida que ele construiu e que não tinha lugar para mim. Pela primeira vez a noite toda, eu me senti completamente clara sobre o que estava acontecendo. "Eu tô perfeita", disse eu. E quis dizer. Levantei-me, alisei meu vestido esmeralda uma última vez, caminhei até o guarda-roupas, peguei minha bolsa e fui para a saída. Ninguém percebeu minha partida. Nem Rafael, nem Bruna. Nenhum dos convidados que passaram a noite fingindo que eu não existia. Mas quando cheguei ao saguão, ouvi passos atrás de mim. "Senhora Martins?" Era Marta, um pouco sem fôlego. "Você está indo embora? Sem se despedir?" Virei-me para olhar pela porta. A recepção ainda estava a todo vapor. Rafael estava no bar agora, cercado de amigos, com a gravata solta e o rosto corado de champanhe e felicidade. Ele parecia jovem, despreocupado e completamente livre de pensamentos sobre a sua mãe. "Ele não vai notar", disse eu, simplesmente. O rosto dela se contorceu de simpatia. "Sinto muito pelo jeito que ele falou sobre você. Isso não foi certo." "Não", eu concordei. "Não foi." Mas enquanto caminhava para meu carro, sob o brilho suave da iluminação paisagística do clube de campo, eu não pensava em desculpas ou simpatia. Eu pensava no e-mail que eu escreveria quando chegasse em casa. Aquele que chegaria à caixa de entrada de Rafael na manhã seguinte, enquanto ele ainda se recuperava da ressaca do casamento. Aquele que ia mudar tudo. Dirigi até meu apartamento no bairro Vila Madalena em completo silêncio. Sem rádio, sem pensamentos, apenas o ritmo constante do meu batimento cardíaco e as linhas brancas desaparecendo sob meus faróis. A mulher que havia entrado naquele clube de campo às 6 horas, esperançosa, nervosa, ainda acreditando na possibilidade de reconciliação, havia sumido. Em seu lugar, estava alguém que eu estava começando a conhecer. Meu apartamento parecia diferente quando eu entrei. Menor, mas também mais limpo de alguma forma. Despojado de ilusões. Pendurei o vestido esmeralda no armário ao lado das minhas roupas de trabalho. Vesti uma calça jeans e uma camiseta. Então sentei na tesa da cozinha com meu laptop e comecei a compor o e-mail mais importante da minha vida. Não escrevi com raiva. A raiva teria sido confusa, emocional, fácil de descartar. Em vez disso, escrevi com a precisão de alguém que finalmente parou de fingir que o amor pode existir sem respeito. Rafael, estou escrevendo isso enquanto o dia do seu casamento ainda está fresco na minha memória, embora eu suspeite que os detalhes que importam para mim sejam diferentes dos que você vai lembrar. Quero te agradecer pela clareza que você me deu esta noite. Seu comentário sobre eu estar acostumada a comer o que a vida deixa para trás foi iluminador, não porque fosse cruel, mas porque foi honesto. Pela primeira vez em anos, você me disse exatamente o que pensa de mim. Você está certo. Passei a maior parte da minha vida adulta aceitando sobras. Tempo restante depois que você dava as melhores horas a amigos e namoradas, atenção restante depois que todos os mais importantes eram atendidos,
consideração restante depois que todas as necessidades de outra pessoa foram supridas. Aceitei isso porque acreditava que era assim que o amor se parecia, que ser sua mãe significava ser grata por qualquer pedaço de afeto que você escolhesse jogar no meu caminho. Mas hoje, observando você rir enquanto eu ficava com o meu jantar frio, percebi algo importante. Ensinei você a me tratar como sobra. Toda vez que eu aceitei menos do que decência humana básica, eu estava mostrando que acreditava merecer menos. Não cometerei mais esse erro. Com um efeito imediato, estou me retirando de todo o apoio financeiro que eu vinha oferecendo. Isso inclui os depósitos mensais de R$ 500 que eu fazia na sua conta poupança desde que você se formou na faculdade. Você achava que vinham de um fundo fiduciário? Não existe fundo fiduciário. Era eu, trabalhando horas extras e pulando refeições para que você pudesse construir seu pé de meia. Estou descontinuando a política de seguro de vida que eu nomeei como beneficiário. A política que mantive por 12 anos, pagando prêmios que às vezes significavam escolher entre grossos e gasolina. Estou cancelando o cartão de crédito que eu abri para suas emergências, aquele que você usou 17 vezes nos últimos 2 anos, para tudo, desde reparos no carro a depósitos de férias. Sempre com promessas de me pagar de volta que nunca se materializaram. Mais importante, estou vendendo a casa. Sim, Rafael, eu amo a casa onde você cresceu, aquela que você acha que um dia vai ser sua. Nunca te disse isso porque queria que você tivesse sucesso pelos seus próprios méritos, não porque eu tivesse esperando uma herança. A casa vale aproximadamente R$ 340 mil no mercado atual. Pretendo vendê-la nos próximos 6 meses. Usarei esse dinheiro para viajar, viver e finalmente experimentar algumas das coisas que eu adiei ao longo do tempo em que eu estava ocupada sendo invisível na sua vida. Você me perguntou uma vez por que eu nunca me casei de novo depois que o seu pai foi embora. A verdade é que eu estava tão ocupada sendo sua mãe que esqueci de ser qualquer outra coisa. Coloquei tudo que eu tinha em criar você para que um dia você visse todos os sacrifícios como atos de amor e não como sinais de fraqueza. Eu estava enganada sobre muitas coisas, mas especialmente sobre isso. Achei que se eu te amasse o suficiente, você eventualmente me amaria de volta, não como a mulher que limpou sua bagunça e financiou seus erros, mas como alguém digna de respeito básico. Hoje você deixou claro que isso nunca vai acontecer. Não tô brava. A raiva implicaria que eu esperava algo melhor. Na verdade, eu sou gratidão. Você me libertou do exaustivo trabalho de tentar conquistar o amor de alguém que é incapaz de oferecê-lo. Não confunda isso com uma ameaça ou tentativa de manipulação. Não estou procurando desculpas, nem tentando puni-lo. Eu apenas estou lhe informando que o banco da mamãe está permanentemente fechado. Espero que o seu casamento lhe traga felicidade. Espero que Bruna lhe dê tudo o que você precisa. E espero que um dia, quando tiver filhos, você entenda a diferença entre amar alguém e respeitá-lo. Você sempre será meu filho, mas eu não serei mais sua nete de segurança. Cláudia. Li o e-mail 3 vezes antes de enviá-lo. Cada palavra medida, deliberada, verdadeira. Não houve súplica, nem espaço para negociação, nem mensagem oculta implorando para que ele provasse que eu estava errada. Às 3h47 da manhã, cliquei em enviar. Depois me servi de uma taça de vinho, a garrafa cara que eu estava guardando para uma ocasião especial que nunca chegou, e comecei a planejar minha nova vida. No domingo à tarde, entrei em contato com um corretor de imóveis. Na segunda, com um consultor financeiro. Na terça, comecei a pesquisar apartamentos para estadas prolongadas em cidades que nunca visitei. Na quarta, programei meus dias de férias pela primeira vez em 3 anos. A resposta de Rafael chegou na quinta-feira à manhã, exatamente como eu havia previsto. Mãe, que diabos é esse e-mail? Você está tendo algum tipo de colapso? Embora eu fosse no domingo e pudéssemos resolver isso, Rafael, eu apaguei o e-mail sem responder. No sábado, chegou outra mensagem, esta mais curta e mais exigente. Mãe, estou tentando te ligar há 2 dias. Atende o telefone.
Precisamos discutir essa situação da casa antes que você faça alguma besteira. Falei com um advogado e você não pode simplesmente me tirar da minha herança assim. Me liga de volta. Eu havia mudado meu número de telefone na sexta-feira. O e-mail de domingo tinha um tom diferente. Cláudia, me desculpa pelo que eu disse no casamento. Eu estava bêbado e não pensei. Você sabe que eu te amo e não queria magoar seus sentimentos, mas essa coisa toda tá saindo do controle. Os pais da Bruna estão perguntando por que minha mãe tá agindo como uma maluca e isso tá sendo constrangedor para nós dois. Olha, eu vou te pagar de volta qualquer dinheiro que você acha que eu te devo. Podemos fazer um plano de pagamento, mas você não pode vender a casa. Tenho amigos que estão interessados em comprá-la por um preço justo. Se você realmente precisa do dinheiro agora, vamos nos encontrar e conversar pessoalmente. Eu te levo para jantar em algum lugar legal e podemos resolver tudo isso. Encaminhei este e-mail para minha corretora imobiliária com uma nota. Por favor, agilize o processo de listagem. A casa foi colocada à venda na terça de manhã. Teve 3 visitas na quinta e 2 ofertas no fim de semana. Aceitei a mais alta, R$ 15.000 acima do valor pedido, com pagamento à vista e fechamento em 30 dias. O último e-mail de Rafael chegou naquele domingo. Você venceu. Não sei que tipo de jogo tá jogando, mas parabéns. Conseguiu destruir nosso relacionamento e me humilhar na frente da minha nova família. Espero que o que quer que você ache que tá fazendo vale a pena perder seu filho por isso. Não entre mais em contato comigo. Cansei de tentar consertar o que quer que esteja quebrado em você. Imprimi esse e-mail e coloquei numa pasta rotulada como evidência, não para uso legal qualquer, mas como um lembrete de quem meu filho realmente era quando achou que eu poderia parar de financiar o estilo de vida dele. O fechamento da venda foi marcado para 20 de julho. Já havia dado entrada num apartamento mobiliado no bairro Vila Madalena, em São Paulo, e reservado uma estadia de 1 mês numa pousada em Campos do Jordão para o outono. Pela primeira vez em 30 anos, eu estava fazendo planos que não tinham nada a ver com as necessidades do Rafael, nem com sua agenda ou com sua aprovação. A mulher que o criou tinha ido embora. Em seu lugar, havia alguém que finalmente estava pronta para viver por si mesma. A casa foi vendida na terça-feira. Assinei os papéis numa sala de reuniões que cheirava a couro e colônia cara, cercada por estranhos que trataram aquela transação como qualquer outra. E talvez fosse mesmo. O cheque era substancial o bastante para a gerente do banco levantar ligeiramente as sobrancelhas enquanto processava o depósito. R$ 355.000, já descontadas taxas e comissões. Mais dinheiro do que eu já tive na vida. Mais dinheiro do que Rafael jamais imaginou que eu possuía. Passei pela casa uma última vez após o fechamento. Os novos proprietários já haviam se mudado. Um casal jovem com uma criança pequena que andava num triciclo de plástico na garagem onde Rafael costumava treinar arremessos de basquete. Eles pareciam felizes, alheios às décadas de sacrifício e frustração que aconteceram dentro daquelas paredes. Não senti nada olhando para casa. Nenhuma nostalgia, nenhum arrependimento. Era apenas um prédio agora, segurando os sonhos de outra família. Meu telefone, o novo número que Rafael não tinha, permaneceu felizmente em silêncio por 3 semanas. Mas naquela noite, enquanto eu empacotava meus últimos pertences para a mudança para Campinas, alguém bateu na porta do meu apartamento. Pelo olho mágico, vi Bruna Oliveira parada no corredor, perfeitamente composta em suas roupas de grife e maquiagem sutil. Ela estava sozinha. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Cláudia, posso entrar? Acho que precisamos conversar. Acho que não precisamos. Por favor, isso afeta todos nós. Essa situação saiu do controle. Afastei-me e a deixei entrar, mais por curiosidade do que por cortesia. Ela observou minhas caixas meio cheias e paredes nuas com a mesma avaliação educada que usou ao criticar meu vestido no casamento. Café? Ofereci, mas esperava que ela recusasse. Seria adorável. Fiz 2 xícaras do café instantâneo que ainda restava, servindo-as em canecas diferentes. Bruna aceitou a dela com um sorriso que não chegou aos olhos.
Quero que você saiba que eu não tinha ideia de que o Rafael era financeiramente dependente de você nesse nível. Ele não mencionou os depósitos mensais e o acordo com o cartão de crédito. Tenho certeza que ele não falou nada quando nos casamos. Presumi que a conta poupança dele fosse fruto de sua própria disciplina financeira. Ela parou de falar, deixando eu preencher as lacunas sobre o que uma mulher responsável como ela teria feito. Isso teria importado? A compostura de Bruna vacilou um pouco. Claro que teria importado. Eu não acredito em adultos dependendo dos pais indefinidamente. Mas agora que sabemos desses acordos, podemos pensar em alguma coisa. O salário do Rafael é bom, e com a minha renda, certamente conseguimos administrar um plano de pagamento razoável. Não há nada a pagar. Eu estava dando presentes para o meu filho. Presentes que eu não estou mais em condições de dar. Bruna se inclinou para frente, a voz mais urgente. Preciso que você entenda uma coisa. A reputação do Rafael na empresa está sendo prejudicada. No mês passado, ele não conseguiu pagar o carro por causa desse mal-entendido e precisou pedir dinheiro emprestado ao chefe. Isso não pega bem quando chega a hora da promoção. Esperei que ela continuasse. A situação do cartão de crédito tem sido particularmente problemática. Ele tinha vários pagamentos automáticos, a assinatura da academia, os cursos de desenvolvimento profissional, até nossa lua de mel foi parcialmente cobrada naquele cartão. Quando os pagamentos começaram a ser recusados, criou uma série de complicações. Eu podia imaginar. Tivemos que sair do apartamento no bairro Vila Madalena, o aluguel era alto. Estamos morando com os meus pais temporariamente enquanto tentamos resolver a situação. Essa era uma informação nova. Rafael e Bruna, o casal perfeito, vivendo no quarto de hóspedes dos sogros, porque o banco da mãe fechou. Sinto muito em ouvir isso. Porque, honestamente, Cláudia, eu não acho que você sente. Ponderei suas palavras cuidadosamente. Eu estava gostando da luta financeira do Rafael, da reputação dele prejudicada, do orgulho ferido? Não estou aproveitando as dificuldades dele, disse, por fim. Mas eu também não sou responsável por elas. O Rafael tem 38 anos. Se ele não consegue administrar suas finanças sem os subsídios secretos da mãe dele, esse é um problema que ele criou. Ele tem 28 anos, corrigiu Bruna bruscamente. Não, Bruna, ele tem 28 anos de vida, mas nunca precisou ser adulto porque eu vivia resolvendo os problemas dele antes dele saber que tinha um. Eu não fiz nenhum favor a ele, tornando a vida dele tão fácil a ponto dele esquecer como se sustenta sozinho. Bruna pousou a xícara com um tintar agudo. Então isso é uma lição? Amor duro? Eu tô dando um passo para o lado e deixando ele experimentar as consequências naturais das próprias escolhas. E a casa? Isso não é uma consequência natural, é vingança. Olhei para essa mulher perfeitamente arrumada que se casou com meu filho por amor, mas continuou casada por pensar que ele vinha com segurança financeira. Ela nunca precisou se sustentar. A casa era minha para vender. Eu a conquistei, paguei, mantive. O Rafael presumiu que um dia seria dele, mas suposições não são documentos legais. Mas, certamente, ela começou. Eu levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Rafael deixou sua posição clara no casamento. Eu estou acostumada a comer o que a vida deixa para trás. Bem, decidi que eu não estou mais faminta por sobras. Ela me encarou por um longo momento. Eu vi ela recalibrar, procurando um novo ângulo. E se o Rafael se desculpasse, de verdade, isso faria diferença? Não. E se te convidássemos para jantar, garantíssemos que você se sentisse incluída nas nossas vidas daqui para frente? Não. Então o que você quer? A pergunta saiu como um grito. A compostura dela desmoronou. O que seria preciso para você parar de puni-lo? Eu não estou punindo ele. Eu só não vou mais resgatá-lo. Há uma diferença. Ela pegou a bolsa e parou, frustrada. Sabe o que eu acho? Eu acho que você está amargurada porque sua vida não saiu como queria. E agora está descontando no Rafael porque ele é bem-sucedido e feliz. Acompanhei-a pela porta impassível. O sucesso do Rafael foi construído numa base que eu provi, sem que ele soubesse. A felicidade dele foi subsidiada pela minha pobreza. Agora, vamos ver o que ele consegue construir sozinho.
Depois que ela foi embora, terminei de arrumar as malas em paz. Na manhã seguinte, carreguei o carro com tudo o que me importava. 2 malas, uma caixa de livros e meu laptop. E segui em direção a uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Em Campinas, aluguei um pequeno apartamento a 4 quadras do rio. O aluguel era razoável, o bairro acessível a pé, e, pela primeira vez em décadas, eu podia pagar tudo sem abrir mão de outras necessidades. Encontrei um emprego meio período numa livraria local. Nada glamouroso, mas o suficiente para complementar minhas economias enquanto eu pensava no que viria a seguir. A dona, uma mulher chamada Rita, que tinha mais ou menos a minha idade, me ofereceu o cargo no mesmo dia em que me inscrevi. Você parece alguém que entende que livros são mais do que apenas estoque, ela disse após nossa breve entrevista. Por 3 meses, eu vivi em silêncio, anonimamente e em paz. Li livros para os quais nunca tive tempo, fiz longas caminhadas ao longo do rio, aprendi a cozinhar refeições para uma pessoa sem sentir pena de mim mesma. Não ouvi nada de Rafael, que era exatamente o que eu esperava. Mas então, numa tarde de quinta-feira, em outubro, Rita me entregou uma mensagem telefônica. Alguém ligou procurando por você, disse que era seu filho. Ele parecia... Ela fez uma pausa procurando a palavra certa. Desesperado. Eu encarei a mensagem telefônica por um longo tempo. Rafael, de alguma forma, me localizou. Encontrou a livraria, convenceu Rita a deixar uma mensagem. O fato de ele ter ido tão longe me dizia tudo o que eu precisava saber sobre seu atual estado de desespero. O que ele disse? Perguntei a Rita. Apenas que era urgente e que precisava falar com você. Ele deixou um número. Ela estudou meu rosto. Cuidado, você não parece feliz em ouvir dele. Eu não estou. É uma família complicada, respondi. Ela disse isso com a sabedoria de quem viveu o suficiente para entender que o sangue não cria automaticamente laços que valem a pena manter. Dobrei a mensagem e a coloquei no bolso. 3 horas depois, enquanto eu estava colocando as devoluções na seção de poesia, joguei fora. Mas Rafael não era do tipo que desistia facilmente quando precisava de algo. 2 dias depois, ele apareceu na livraria pessoalmente. Eu estava ajudando um cliente a encontrar uma biografia quando olhei para cima e o vi parado perto da porta da frente, examinando a loja. Ele parecia terrivelmente mais magro do que eu me lembrava. Suas roupas estavam amassadas. Sua postura confiante de sempre fora substituída por algo que lembrava pânico. Terminei com o cliente e caminhei até ele, mantendo minha expressão neutra. Mãe? Sua voz falhou levemente na palavra. Deus me livrou. Estou te procurando há semanas. Eu ouvi. O que você quer? Ele olhou ao redor da loja, observando meu crachá, meus sapatos sensatos, a vida que eu construí sem ele. Podemos conversar em algum lugar privado? Podemos conversar aqui. Por favor, isso é importante. Tem uma cafeteria ao lado. Eu estou trabalhando. Então, depois do trabalho. Eu espero, ele disse. Olhei para esse homem que um dia foi meu garotinho, que costumava rastejar para minha cama durante tempestades e me dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Aquela criança se foi, substituída por alguém que só se lembrava de minha existência quando precisava de algo. Eu saio às 6. A cafeteria fecha às 7. Você tem 1 hora. Alívio inundou seu rosto. Obrigado. Estarei esperando. Às 6:01, eu encontrei em uma mesa de canto 2 xícaras já pedidas. Ele tinha me trazido um latte com espuma extra, do jeito que eu costumava beber quando ele estava no ensino médio e nós ocasionalmente íamos para o shopping juntos. O gesto foi calculado para me lembrar de tempos melhores. Sentei, sem tocar no café. Você está linda, ele disse, descansando a mão na xícara. O que você quer, Rafael? Ele respirou fundo, se recompondo. Quando falou, sua voz tinha a qualidade ensaiada de alguém que havia praticado essa conversa várias vezes. Eu quero me perdoar por tudo. O casamento, a maneira como eu falei com você, a forma como eu te desprezei todos esses anos. Eu estava errado. E me desculpe por ter esperado tanto tempo. Eu sei que te machuquei.
E sei que pedir desculpas não conserta tudo o que aconteceu, mas eu estou esperando que possamos começar de novo e construir um relacionamento melhor daqui para frente. Você tá bem? Sim, aprendi muito sobre mim mesmo nos últimos meses, sobre o que realmente importa. E o que importa é a família. Momento interessante para essa revelação. Sua expressão cuidadosamente composta tremeu. O que você quer dizer? É curioso que você tenha descoberto a importância da família bem na época em que sua situação financeira se tornou difícil. Não se trata de dinheiro. Recostei na cadeira, estudando-o. Não é? Porque a Bruna me visitou alguns meses atrás. Ela foi bem informativa sobre suas circunstâncias atuais. O rosto de Rafael corou. A Bruna não tinha o direito de me envolver em nossos problemas. Então você admite que tem problemas. Todo mundo tem problemas, mãe. Isso não é... Olha, eu sei o que você está pensando, mas isso não é sobre dinheiro. Sim, as coisas têm sido difíceis desde que você nos cortou, mas estamos nos virando. Eu consegui uma promoção no trabalho, a Bruna está aceitando mais clientes, estamos bem. Então, por que você está aqui? A pergunta pairou entre nós. Rafael olhou para sua xícara de café, sua compostura finalmente começando a rachar. Eu sinto sua falta, ele disse baixinho. Porque eu percebi o que perdi. O que você perdeu, Rafael? Minha mãe, minha família, a pessoa que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. A pessoa que sempre te resgatou, você quer dizer? Isso não é justo, não é? Porque eu tenho pensado sobre nosso relacionamento nos últimos meses e percebi algo interessante. Você nunca me ligou só para conversar. Você nunca me visitou a menos que precisasse de algo. Você nunca me incluiu em sua vida a menos que isso te beneficiasse de alguma forma. Então, quando você diz que sente minha falta, do que exatamente você sente falta? As mãos de Rafael tremiam levemente quando ele pegou o seu café. Sinto falta de ter uma mãe que me amava. Eu te amava. Eu te amava tanto que esqueci de exigir que você me amasse de volta. Eu te amo. Não, Rafael. Você ama o que eu forneci. A rede de segurança, o apoio financeiro, a aceitação incondicional de suas escolhas. Não importava como elas me afetavam. Você amava ter uma mãe que não pedia nada e dava tudo. Isso não é verdade? Abri minha bolsa e peguei meu telefone, rolando até a galeria de fotos. Você sabe o que eu tenho feito nos últimos 4 meses? Ele balançou a cabeça. Eu fui para Ilhabela e fiz uma aula de culinária. Aprendi a fazer paella do zero. Visitei Campos do Jordão e caminhei por partes da Serra da Mantiqueira. Li 37 livros, aprendi a jogar xadrez e comecei a fazer aulas de espanhol online. Mostrei as fotos a ele, eu rindo com minha turma de culinária, em pé em mirantes de montanhas, lendo em uma rede amarrada entre 2 carvalhos. Tenho vivido, Rafael. Pela primeira vez em 30 anos, tenho vivido para mim, em vez de esperar que você precise de mim. Mas você pode ainda fazer essas coisas. Nós poderíamos até fazer algumas delas juntos, não é? Quando foi a última vez que você demonstrou interesse em fazer algo comigo que não estivesse conectado a um favor? Você precisava de silêncio, eu esperarei. Eu disse mais silêncio. A verdade é que, Rafael, você nunca me viu como uma pessoa. Eu era uma função, a função de mãe. E quando essa função se tornou inconveniente ou embaraçosa, você fez piada sobre isso na recepção do seu casamento. Você estava bêbado, eu não quis dizer. Você quis dizer cada palavra. Pessoas bêbadas não mentem, Rafael. Elas simplesmente param de editar seus pensamentos antes de falar. Ele estava chorando agora. Lágrimas escorriam por suas bochechas quando o peso total do que havia perdido começava a se acomodar sobre ele. Mas eu não senti nada, nenhuma vontade de confortá-lo, nenhum instinto maternal para melhorar as coisas. O que eu posso fazer? Ele sussurrou.
Me diga o que eu posso fazer para consertar isso. Nada. Tem que haver alguma coisa, alguma maneira de ganhar seu perdão. Eu não tô brava o suficiente para precisar te perdoar, Rafael. Perdoar implica que eu tô me apegando à dor, esperando que você a cure. Mas eu não tô mais machucada. Eu tô livre. Eu não entendo. Eu sei que você não entende. Esse é exatamente o problema. Eu levantei, deixando meu café com leite intocado na mesa. Rafael olhou para mim com a expressão de quem vê seu mundo inteiro desabar. Espere, por favor, não vá embora assim. Eu não vou embora. Rafael, eu fui embora há meses. Você finalmente percebeu. Caminhei em direção à porta e então me virei uma última vez. Pelo que vale a pena, eu espero que você aprenda a ser feliz com a vida que escolheu, mas terá que aprender sem mim. Lá fora, em Campinas, a noite estava suave e quente. Caminhei lentamente de volta para o meu apartamento, passando pelas praças cobertas de árvores e pelo som de jazz vindo dos pátios dos restaurantes. Algum lugar atrás de mim, Rafael provavelmente ainda estava sentado naquela mesa, tentando processar o fato de que a sua rede de segurança nunca mais voltaria. Amanhã, eu começaria a planejar minha próxima aventura. Talvez Itália, talvez Minas Gerais, talvez algum lugar que eu nunca imaginei ir quando estava muito ocupada sendo mãe de alguém para ser eu mesma. A mulher que passou 30 anos aceitando sobras tinha ido embora para sempre. Em seu lugar, estava alguém que finalmente aprendeu que merecia um lugar na mesa. Ou melhor, uma mesa só dela. Agora me diz, você perdoaria seu filho depois de uma humilhação como essa? Até onde você iria para fazer parte da vida de quem ama? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!